Boa noite. Que alegria estar aqui. Vamos fechar os nossos olhos, amansar um pouquinho as nossas vibrações, buscando o alto, buscando a intuição. Jesus querido, amigo, mestre, irmão de caminhada, ajuda-nos que nesta hora bendita possamos utilizar as lições do teu evangelho para nos aproximarmos de ti. Esteja conosco em cada momento, ajuda-nos que nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas atitudes sejam cada vez melhores, pautadas pelo teu exemplo. Pouco a pouco, vamos tirando as escamas de nossos olhos e vendo o que é preciso ver para crescermos. Esteja conosco em cada momento que precisamos. E que em nosso coração permaneça viva a tua lembrança e a mensagem de que a vida é muito importante para ser vivida. Que assim seja. Que coisa boa estar aqui. Boa noite pessoal de casa. Dor de barriga? Ok. Coração batendo? Demais. Mão tremendo? Não consigo nem segurar as coisas. Não consigo. Mas aqui tem que segurar, né? Lá em cima eu segurava no púlpito, aqui eu vou ter que segurar na cadeira, senão eu caio. Oi. Foi deixar o microfone comigo? Pra quê? E eu procurando. Pra que deixar o microfone comigo? Eu sou abusada. Essa dor de barriga não é só por causa do estudo, não. Tem casório amanhã, uai. Vai lá, tá casando amanhã. Não é? Nervosismo duplo. Daqui 13 horas. Daqui 13 horas. Eu agradeço a Jesus a oportunidade de estar aqui e a bondade de vocês de me ouvirem, tá? Eu coloquei ali no quadro, que é mania de professor, mas eu não sei se vocês sentados conseguem ver, porque às vezes me incomoda, porque eu sou um pouquinho desatenta, saúde mental, né? Então, né, desatenção. Às vezes o orador fala a referência e eu esqueço. Eu esqueço, não dá tempo de eu procurar, porque eu já esqueci o que ele está falando, e aí eu vou perguntar e eu fico com vergonha, né? Porque a pessoa está ali desenvolvendo. Então, eu escrevi, mas se o púlpito estiver na frente, eu até arredo ali para vocês enxergarem, tá? Eu mesma vou conferir, para eu não me enganar. Jussara acabou de me perguntar qual que é o título da temporada, que se inicia hoje. Na verdade, iniciou semana passada, obrigada, Deus te pague, com a presença do Geraldo Magela, mas os estudos específicos aí do tema que a gente escolheu começa hoje. Eu já tinha falado, já faz meses, desde aquele dia que a gente substituiu o Claver, né? Falei que era saúde mental, mas o que seria isso? Não tem essa expressão na Bíblia, né? Eu acredito que não esteja, eu vou ter que pesquisar, mas eu acho, pela minha pesquisa, não existe de maneira direta e objetiva a saúde mental. Mas, quando a gente perceber aqui, de acordo com o significado dessa expressão, que Jesus nos deu todo o referencial para a gente conquistar a saúde mental. Então, eu coloquei esse tema aí para a temporada, mas o tema oficial não seria esse. O tema para o dia... Então, assim, cada dia pode ser que a gente mude um pouquinho aquela referência ali, mas ela vai ser a nossa base. A gente vai partir de Mateus... mas o mesmo texto também está em Lucas, hoje a gente vai ler os dois. Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Aí eu coloquei ali embaixo Lucas 22 a 31, e eu coloquei o 32, que para mim também é um fecho muito, muito bom. Então, oficialmente, indo aí até o 32. E a gente vai ler hoje também aquele salmo ali, o Salmo 127. Falei ali com a Jussara, faz nem 5 minutos, que eu estava hoje o dia inteiro. Como é que eu começo? Né? Além da confissão habitual, né? Além da confissão habitual de o que eu estou sentindo, que eu acho importante, que justifica as coisas caindo da minha mão e tudo, mas como, né? Eu gosto de começar com um pensamento, com um verso, com alguma coisa assim. E eu trouxe 305 livros aqui, mas nenhum deles estava me agradando.
Nenhum deles estava me agradando. Eu falei assim, não, isso aqui é para o segundo dia. Não, esse daqui vai ser para o último. Não, esse daqui vai ser para o terceiro. Mas aí o Clauber falando aí na oficina da Epístola de Tiago. Vamos ver se eu acho aqui, né? Que eu marquei. Agora, se tá, não sei. E ele falando da epístola, a gente não lê, né? Na oficina do Evangelho, a epístola mesmo. E aí eu falei assim, uai, tem alguma coisa me puxando para ler essa carta, né? Claro que eu não li em casa, não fiz o para casa, eu preciso confessar, mas estou quase achando. E aí eu fui abrir no finalzinho, nas exortações finais, diz assim, e olha que eu ainda nem li o texto de Mateus para vocês, mas diz assim, ó, Tiago, aí eu estou no capítulo 5, lá no finalzinho mesmo, na última página, um bocadinho antes da epístola de Pedro. Está escrito assim, ó, sofre alguém, então 5, versículo 13, sofre alguém dentre vós um contratempo? Vou ler bem devagarzinho, que quem não tiver com a Bíblia aí consegue acompanhar. Sofre alguém dentre vós um contratempo? A gente sofre, não sofre? Todo mundo. No silêncio de cada coração, cada um tem, né, alguma coisa aí, ou muitas coisas. Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados, e orai uns pelos outros para que sejais curados. Eu achei tão bonito, né? Falta só um pedacinho, falta só mais um, o versículo 19 e o 20, para acabar a epístola, mas o meu olhar foi conduzido direitinho para este pedacinho, e é exatamente isso que a gente vai buscar aí nessa temporada, como a gente pode trilhar esse caminho da cura interior, do que cada um está sofrendo no silêncio aí do seu coração, porque todos nós estamos sofrendo, né? Nós não estamos num mundo de felicidades contínuas e duradouras, né? Então, assim, é claro que nós vivemos momentos felizes, né? E eu acho que a gente tem que celebrar, né? E a gente tem que, por quê? Valorizá-los. Porém, a gente sabe que entre um nascer e outro do sol, o sol se põe, né? Então, aí, numa metáfora aí da noite e do dia, quem é um pouquinho mais pessimista, né, pensa que entre os nasceres do sol a gente tem o pôr do sol e a escuridão. Os otimistas já diriam que entre uma escuridão e outra a gente tem a luz do dia. Então, é isso, tudo é uma forma de olhar, né? Tudo é uma forma da gente interpretar esse mundo de dores em que nós vivemos. Não é uma felicidade duradoura e verdadeira, tampouco é uma dor contínua. A gente já tem momentos muito bons, mas às vezes a gente não consegue percebê-los, né? E alimentar em nós a condição que nos faculte viver mais momentos desse, né? Então, muito obrigada à epístola de Pedro e as reflexões aí de Tiago. Perdão, Pedro era o próximo. Tá vendo que é bom anotar? Eu já fechei. Tiago 5, 13 a 16. Aí eu fingindo que sei. Aí não está no meu planejamento. Então, assim, mas essas ideias que nos vêm, né? A gente tem que respeitar essas intuições que chegam de arroubo, porque as nossas ideias não são tão nossas assim, né? E a gente tem que saber reconhecer e valorizar. E eu agradeço essa intuição que veio logo após aí a oficina. Mas, vamos aí então ao nosso tema de hoje. Olha que bonito é o título que a Bíblia de Jerusalém, depois vocês me contem, quem está com outras Bíblias, como é que chama na de vocês. Na minha aqui, de Jerusalém,
Mateus 6, essa referência que está aqui, 25 a 34, abandonar-se à providência. Eu achei tão bonito, porque todas as vezes que eu estudei essa parábola, eu não tinha fixado o título, né? O título que essa Bíblia traz. Na de vocês é diferente? A nossa, do João Ferreira de Almeida, que é de vocês pequenininha, quem tiver com ela aí, são vários títulos. O Tesouro no Céu, O Olho Puro, Os Dois Senhores, A Ansiosa Solicitude pela Nossa Vida. Então, a parte que você escolheu está dentro dessa proposta aí. Entendi. Misturou várias coisas. E essa pequenininha não traz os títulos, né? Semana que vem eu vou trazer a minha outra, que é aquela Bíblia Ave Maria, e eu vou ver o título que está lá. Então, vamos fazer a leitura, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo, que iremos comer? Ou, que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Esse finalzinho é muito famoso, né? Virou até máxima, né? Quando a gente quer consolar alguém e tal. O que vocês pensam quando a gente faz essa primeira leitura, antes da gente passar para Lucas e para o Salmo? Porque em mim vem muitas coisas, né? O que vocês pensam? Fernandinha, é porque você estava lendo e a história me ocorreu, eu me lembrei aqui, né? Está no livro Ave Cristo. E a Lívia não é a esposa do Emmanuel, é a outra Lívia, a do livro Ave Cristo. Ela, quando ela está naquela situação, acho que eu cheguei a comentar aqui a semana passada, cega, doente, abandonada em outro país, sentada na praça, o covarde que a levou até lá, deixou, você aguarda aqui um minutinho que eu vou só procurar saber onde é que está a pessoa com quem a gente vai encontrar, abandonou ela lá e voltou embora. E ela ficou a manhã inteira, a tarde inteira, começou a anoitecer, cega, né? E aí ela percebe que tinha sido abandonada. E ela começa em prece fervorosa, né? E chorando, em prece, pedindo socorro, né? E reclamando de Jesus, né? Falando com ele, olha, por que o senhor não me deixou morrer lá no circo com os cristãos? Eu queria tanto morrer lá com eles, né? Porque a turma foi toda apanhada junto e ela foi separada. Tem que ler o livro lá para entender as condições. Todo mundo morreu, sacrificado, ela ficou de fora para passar uma situação dessa, né? Então, o pai dela aparece, o pai adotivo, já desencarnado, e começa a consolar. E vai falando para ela, né, que realmente ela tem razão, eles foram privilegiados de ir primeiro. Ela ficou
por último, mas é porque ela tinha ainda uma tarefa importante que o pai tinha separado para ela. E aí ela foi se consolando e tudo, mas ela percebeu o quê? Ô, gente, eu estou sem comer, estou sem beber, estou sem dinheiro, não tenho onde dormir. Aí ela percebeu que o pai dela já estava se despedindo para ela, ó, eu não tenho, né? Eu estou precisando aqui, ó, estou carecendo disso tudo aqui. Então a gente se preocupa, mesmo um espírito desse porte, porque está encarnado, se preocupa com o vestir, com o comer, com o alimentar, né? Em todos os seus aspectos. Mas eles já tomam essas providências antes da gente. Porque o pai dela fala, não se preocupe. Né? Você lembra como é que a gente sobrevivia antes? Ele era afinador de instrumentos musicais. Ela era uma artista. Ela cantava, ela tocava vários instrumentos, era professora. Né? Então, a hora que ele termina de falar, desaparece, uma criança cantando na praça, 7 anos de idade e com a mãe tuberculosa. E a criança tocando um alaúde, é um instrumento antigo, muito mal tocado, e ela me deixa aí, né? Então ela começa, chama o menino, porque ouve as pessoas falarem o nome dele e dá o dinheiro, né? De esmola. Chama o menino pelo nome, começa a cantar junto com ele, ensina um pouquinho para ele, toca um pouquinho do alaúde. O menino vira para a mãe dele, mãe, nós podemos ficar com ela? Ela não tem para onde ir, né? Está aqui abandonada, a gente pode ficar com ela. E foi a família que acolheu a Lívia lá nesse lugar distante, né, nessa condição, mas ela teve alimento, um teto, não passou a noite abandonada, sozinha, né, porque as providências dos espíritos já estavam sendo ali adiante de nós, caminhando adiante de nós e providenciando as soluções. Né? Inclusive a criança é o quinto céus, que era o quinto varro, que desencarnou e reencarnou para conduzir o filho, né, o Tassiano, no restante da sua jornada. Então, assim, a gente não tem nem noção do quanto nós somos ajudados. Agora, é compreensível a nossa preocupação. O boleto está aqui, eu falei assim, ó, eu vou passar primeiro do banco aqui e pagar o boleto, porque eu pago, eu fico tranquila. Eu posso ficar tranquila lá. Agora, se eu deixar para pagar na saída, esse trem vai me perturbar a reunião inteira, que eu vou ficar, eu não posso esquecer, está vencendo amanhã, não posso esquecer, não posso esquecer. Como é que sintoniza com o estudo? Sim. Então, assim, a gente preocupa com essas coisas. As questões materiais são pesadas para nós, mas a gente tem que começar a afirmar a ideia de que eles estão caminhando à frente de nós e de que os obstáculos estão sendo resolvidos. Se o pai veste tão maravilhosamente uma erva do campo, que amanhã está seca, como é que nós vamos passar frio, né? de forma desnecessária? Né? Se alimenta as aves do céu, entrou um beija-flor agora, quase anoitecendo lá em casa, entrou a 120, porque eles são territorialistas, né? Então tem o dono da vasilha de água que tem lá em casa. Só que as cambacicas tomam água na vasilha dele, outros beija-flores tomam água lá e ele vem e ele ataca. Aí ele atacou, o outro entrou para se proteger para dentro de casa, mas dentro de casa tem a Sawyer, que é a nossa cachorrinha. Aí ela desespera, porque entrou no território dela, né? E ele foi voar em volta da lâmpada, resultado, levanta, sai todo mundo correndo, a Sofia correndo para segurar a Sawyer, que é a nossa cachorrinha, eu correndo para desligar as lâmpadas para o beija-flor achar de novo a janela, corri, abri a janela do meu quarto, que ele sai da sala, entra no corredor, eles conhecem a casa toda, dá aquela volta lá. Um bicho desse é alimentado, eu não vou ser? Não é? É protegido, eu não vou ser? Por quê? Se faltar, existe uma causa, e eu devo pensar sobre ela. Se não está faltando, graças a Deus, é porque eles estão providenciando passo a passo, mas a gente não consegue essa confiança plena, essa fé que está sendo proposta aqui no Evangelho. Né? Obrigada, viu, Fernandinha? Eu que agradeço. E Deus queira que eu não esqueça as coisas que me ocorreram enquanto você falava. Por favor. Fernanda, porque a minha mente é assim, ó. Você perguntou, né? O que vem na mente de vocês? A primeira palavra que vem na minha mente é ansiedade. Que eu acho que esse texto ele cuida muito disso.
O preocupar-se é ocupar-se antecipadamente, é você trazer para agora aquilo que é de amanhã. E o texto fecha falando, né, olha, toma cuidado, né, a cada dia seu próprio mal. Cuidado com o que você precisa fazer hoje, sem se ocupar com o que você vai fazer amanhã. Você não sabe se você vai chegar lá. Então, para que você preocupa-se com tudo isso? E ansiedade, falando da saúde mental, que é a proposta, né, que você vai trazer aí de contextualização da passagem, hoje é visto pela área médica como o mal do nosso século. Nós, de forma generalizada, praticamente todos nós, estamos ansiosos. E quando a gente lida com esse assunto, falo aqui por conhecimento de causa da área de tecnologia que eu lido com ela, a tecnologia traz muito isso hoje em dia. Com a aceleração das informações, o conjunto de informações que a sociedade tenta lidar, ela não dá conta. A gente tem informação demais e a gente não consegue absorver tudo isso. E nós queremos absorver todo o conjunto de informação que é jogado para a sociedade absorver o mais rápido possível. A gente quer estar exatamente atento a tudo o que for possível. Então surge uma notícia, eu quero absorver tudo sobre aquela notícia, mas aquela notícia, daqui a 1 segundo, ela é velha. Porque já surgiu outra notícia, aí eu quero absorver tudo sobre aquela outra notícia, que daí a 1 segundo vai se tornar velha. O mundo, enquanto sociedade, há 40, 50 anos atrás, e quando a gente fala de uma faixa de tempo dessa, para nós é muita coisa. Mas olhando para a eternidade do Espírito, isso não é um piscar de olhos, né? Então, há 40, 50 anos atrás, acontecia alguma coisa em outro estado, demorava um tempo para a gente perceber isso aqui, aonde nós estamos. Hoje, acontece alguma coisa do outro lado do planeta, não leva 1 segundo, a gente já está sabendo. Porque é a forma como a evolução das coisas vão acontecendo, né? Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos tem um questionamento, se eu não me engano, eu acho que é a questão 675, mas não vou bater um martelo porque eu não tenho certeza. Em que o Kardec pergunta para a comunidade espiritual exatamente sobre o processo da progressão, da evolução. E aí eles respondem mais ou menos assim, né? Há o progresso natural e lento das coisas. Faz parte do cotidiano. Esse é o progresso que a gente está vivenciando, materialmente falando. É uma consequência. Tecnologicamente, a gente não vai voltar atrás. Isso não vai acontecer. É sempre daqui para frente e cada vez mais acelerado, mais acelerado. Então, a vigilância que a gente precisa ter é no nosso cuidado mental. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? E às vezes a gente não está atento. A outra parte da resposta da pergunta do Livro dos Espíritos, a comunidade espiritual diz a Kardec que há aqueles momentos em que a sociedade ou os povos, eles não acompanham a evolução. E aí Deus os suscitam de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que os transforma.
né? Então, a gente vai observando esses movimentos, esses são mais perceptíveis para a gente. Quem não lembra daquela devastação de um maremoto que arrasou uma parte da Ásia há anos atrás, né? Então, mexeu com aquela sociedade, fez um movimento, houve um abalo ali. Quem não se recorda, porque está fresco na cabeça de todo mundo, do evento da pandemia, que mexeu com o mundo inteiro, movimentou o mundo inteiro, para a gente parar, começar a pensar nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, porque a minha atitude poderia impactar no outro. Se eu nego a capacidade do contágio, eu poderia muito bem infectar o outro tranquilamente, com muita velocidade, e um contágio que ia se propagar. Imaginemos nós, se a gente incorreu nesse equívoco, as coparticipações que nós tivemos em vários desses desencarnes. Porque a gente vai ser copartícipe, né? Então, do ponto de vista do texto, o que me chama a atenção é a ansiedade. Tentarmos nos controlar para não vivenciarmos isso, não deixarmos que isso exploda ainda mais na nossa cara, no nosso corpo, na nossa mente, e a gente entre num desequilíbrio ainda maior do que aqueles que a gente já tem diante das nossas necessidades espirituais. Porque hoje isso é uma realidade para mim, infelizmente, né? Sim, sim. Hoje é o dia da gente... Hoje é o dia, né, de colocar para fora. Como é que chama mesmo? Já falou, já. Tempestade de ideia. Tá, chuva de ideia. Na escola, a gente fala chuva de ideias, tempestade cerebral, né? E tem esse nome americano aí, em inglês aí, que é a mesma coisa. Eu também queria trazer, porque a palavra inquietude aparece várias vezes, né, na passagem. O termo inquietar-se, né? É verbo, né, Fernanda? Inquietar-se? Inquietar-se inquietude. Então, aparece várias vezes. E aí, mas é muito na linha da fala do Toninho também. E aí o seguinte, toma proporções, às vezes, de enfermidade, né? Então, o Toninho trouxe que a ansiedade é o mal do século. E aí, na linha que você está se propondo, não que você tenha que aprofundar, né? Porque os espíritos também vão ajudar aí a dar a condução que o grupo precisa, né? Mas mesmo se não chegar lá, eu queria pontuar que hoje a gente estuda sobre os transtornos mentais, os distúrbios, as dificuldades, e é tudo, uma coisa não é igual à outra. Sim. Então, quando a gente estuda lá, né, principalmente nós da educação, a gente tem a obrigação de estudar, porque os alunos estão chegando adoecidos na escola, desde os pequenininhos até os maiores, e chegando com laudo médico, com diagnóstico, com medicação para tomar e tudo. Tá? Em grande número, viu, gente? Hoje é uma coisa assim, numa turma de 30 alunos, tem mais de 10 diagnosticados, e nós falamos assim, e tem mais 15 sem diagnóstico, porque a gente vê a dificuldade. Bom, mas então, o que eu estou querendo dizer? A gente não cuida. E aí, o que hoje é apenas uma inquietude, amanhã vira um processo mental doentio, e vai registrar no perispírito, que é um moldador dos corpos, vai registrar no perispírito a dificuldade, e aí, reencarnação futuras, nós teremos que vir com limitações, porque ficou registrado. Né? Então, existem transtornos que são genéticos. A pessoa nasce com transtorno e vai desencarnar com ele. O máximo que vai ter é um tratamento de qualidade de vida, mas ele não terá cura, porque está registrado lá no perispírito. Então, aquela encarnação, e eu não estou falando de coisas gravíssimas, não, eu estou falando de TDAH, eu estou falando de bipolaridade, eu estou falando de
O próprio autismo tem a questão genética, já está provado que um dos dois, ou o pai ou a mãe, ou os dois, tem traço, e aí traz o traço. E tantas outras dificuldades mentais, que eu não acho que eu tenho que aprofundar nisso, mas eu estou aproveitando a oportunidade, porque hoje é uma ansiedade aqui, uma inquietude ali, uma agitação acolá, a gente não cuida, não presta atenção, e nós vamos adoecendo o nosso corpo físico, né? Ele vai psicossomatizando, é aquela coisa da gente ir no médico e o raio-x não mostra nada, tomografia não dá nada, ultrassom não dá nada, aí tem que ir para o psiquiatra, tem que ir para o psicólogo, porque as questões não são visíveis. E aí tem que tomar medicação, porque se não tomar medicação, não consegue ter uma vida razoavelmente equilibrada. Tudo isso porque começou com uma ansiedade, uma inquietação, um nervosismo, uma agitação. Então, assim, eu prevejo nessa sua temporada reflexões profundas para nós, até para a gente se localizar e entender como que a gente está nesse processo. E eu já entendi que está dando continuidade a outros textos anteriores que foram trabalhados aqui. De novo, a coisa do desapego, do desprendimento, né? Lembrar que a gente usa o frutuário, que por mais que a gente tenha alguma coisa, hoje tem, amanhã pode ser tirado, a linha de raciocínio permanece. Sim. Sinal que nós estamos precisando. Penso Sim. eu. Elmo quer falar? Agora há pouco, na oficina, o Glauco falou do Evangelho de Tiago, falando da Epístola de Tiago, né? E tinha várias coisas importantes. Por exemplo, lá ele falava da fé sem obra, ele falou da palavra, né? E eu estava aqui refletindo. O Toninho falou ali sobre tecnologia, né? A tecnologia, a importância da palavra, né? Porque nós temos uma boca e 2 ouvidos, né? E falamos mais do que ouvimos, né? Então, a gente, só para ir ver o tanto que nós erramos, né? Mas aí o Toninho falando sobre tecnologia ali, eu estava refletindo aqui. Eu me lembro que eu li um artigo do entendido em inteligência artificial, e ele falando que o ser humano, nós já falamos muito, e que hoje, com a tecnologia, nós falamos muito mais. E isso aumenta a nossa ansiedade, e não só a ansiedade, como uma série de doenças que a tecnologia traz. Como o Toninho colocou muito bem, nós não conseguimos absorver o mínimo de tanta coisa que tem ali, né? Mas aí eu estava aqui refletindo, a Jussara falou sobre o peso da matéria, né? Então, tudo coisas que pesam, por mais que a gente não queira, mas dentro da nossa pequenez ainda pesa muito, né? Então, a gente precisa de caminhar muito, né? Porque é o peso da matéria, essa ansiedade que causa, né, a tecnologia e várias outras coisas, né? E a gente não consegue absorver tudo isso, né? E isso vai causando doenças, ansiedade, né? Hoje, os especialistas falam que a sociedade está toda doente, né? E que não é doença física, né? Que é uma doença espiritual, né? Então, assim, o quanto que a gente precisa de caminhar nesse sentido, né, para a gente melhorar. Isso mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Quem não falou ainda, ou quem já falou. Espiritual, mas vira orgânico. Porque a gente não cuida, aí o corpo somatiza. Isso que a gente tem que prestar atenção. Tem doença que a gente não precisa ter. Não está na nossa programação. Nós conquistamos a doença com a nossa invigilância, com a nossa falta de cuidado com a gente. Não era nem para ter aquela doença, mas tem. Porque o corpo vai suportar até quando isso? Essa carga em cima dele, né? Eu agradeço a cada um que ponderou aí. Daqui a pouco vocês podem falar. Não, daqui a pouco vocês podem falar mais. Eu agradeço. Inclusive é isso que constrói, né? EMERGE não é exposição, né? É construção. Cada um colocando um pouquinho, porque o evangelho ele é muito amplo. E se o expositor fala, ele está falando ali o fruto de suas pesquisas e reflexões. Mas o importante é que cada um vai abrindo
e a gente vai vendo que é muito mais amplo do que qualquer pesquisa. Pode ter 305 livros, igual eu falei, mas na verdade é muito mais do que uma cabeça só, né? Então o EMEG é plural mesmo. E se vocês não falarem, pessoal de casa também, fica eu falando, né? E eu falando, não sei se presta. A gente vai ler daqui a pouquinho em Lucas, mas enquanto a Jussara falava, algumas coisas eu já perdi, mas o que não era meu permaneceu. O que é do alto permanece. A gente não pode assistir a vida da gente de braços cruzados. Ah, não, mas falou para eu não me preocupar com as coisas, com o que eu tenho que comer, com o que eu tenho que vestir, porque Deus provê os animais, as plantas. Não foi isso que Jesus falou, não. Ele falou para a gente não se preocupar, mas significa que é para a gente se ocupar, né? Porque essa divisão aí, se a gente fosse escrever a palavra pré-ocupação no quadro ali, eu até colocaria em 2 palavras. Eu escreveria pré-ocupação, porque é a ocupação antes da hora, antes do trem, né? Igualzinho o Toninho também falou, porque a gente se ocupar é útil. Lembrando que o trabalho é uma ocupação útil. Quando a gente trabalha, não é? A gente está ocupado naquilo, né, que vai trazer o nosso benefício do outro. Mas quando a gente se preocupa, a gente está deixando de fazer o que é de agora. Com certeza, se você está ocupado com o que é daqui a pouco, o agora ficou sem fazer. Igualzinho eu. Se eu fico, né, ocupada com o que vai ser amanhã, a aula de amanhã, ou o próprio casamento, no meu caso, ou qualquer outra coisa que seja, né, o dia de amanhã. Esse dia de amanhã é amplo. A gente pode entender como o minuto seguinte, como o porvir, né? O logo, que Jesus falava no The Chosen, né? Era um tal de logo que ele falava. Então, assim, esse amanhã é uma unidade de tempo indefinida, mas se a gente se ocupa dessa unidade indefinida, a gente está se desocupando do que é agora, né? E eu gosto muito do clichê de falar que o tempo presente é um presente, porque é muito legal assim que existe passado, presente e futuro, né? Mas a palavra presente é a mesma palavra que a gente usa para coisas que a gente oferta aos outros, né? Então, assim, o presente é um dom que a gente recebe. Viver cada minuto presente é uma dádiva que a gente tem que agradecer. Agradecer vivendo, não é agradecer falando, Jesus, muito obrigado. Não, faz o que você tem que fazer, que você está agradecendo, que você está, né, merecendo ali o presente, que é o presente. Sim? Fernanda, ocupar-se é a responsabilidade que a gente tem de administrar os bens que estão sob a nossa responsabilidade. E nós mesmos, né? Exatamente. Porque o nosso próprio corpo é um usufruto, um bem que está sob a nossa responsabilidade. Preocupar-se, aí já é trazer tudo o que não é nosso ainda para esse momento. Porque a gente não sabe se fisicamente estaremos habilitados para nos ocuparmos amanhã. Eu estou responsável e habilitado para ocupar de tudo que está sob a minha administração agora. Hoje, agora. O amanhã não me pertence. Ele não é meu. Então, se eu não chegar amanhã, eu perdi tempo. Criei desequilíbrio íntimo em trazer para agora aquilo que eu não precisaria ou que eu não deveria. Um montão de frustrações, que também é causa de doenças. Sim. Né? Porque a gente vai se frustrando quando a gente... enquanto você falava, eu pensei muito na questão da gente... A gente só se engana e se desocupa do presente quando a gente brinca de Deus. Porque quando a gente aceita que a gente não é Deus, a gente se abandona à providência, que é o título tão bonito aí que a gente falou no início, né? Agora que são quase 20:09, eu vou fazer o seguinte, eu gostaria que vocês, eu vou ler aqui a parte em Lucas, mas eu gostaria que vocês pensassem o que para vocês é o abandonar-se à providência. Aí eu vou ler aqui nas minhas anotações o significado, né, que já é de praxe, né, do abandonar-se, do providência, mas o que para vocês é esse abandonar-se à providência? Porque a gente acabou de falar aqui que a gente não pode abandonar o presente. Mas abandonar é diferente de abandonar-se. Não adianta, eu posso não estar na escola, mas que eu dou aula.
Abandonar é uma coisa, abandonar-se é outra, né? Um é um verbo de ação, o outro é um verbo pronominal. É diferente, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 12, deixa eu ver se eu notei certo, 22 a 31, mas eu vou ler o 32 também. É o mesmo título aqui na Bíblia de Jerusalém. Depois, se a gente começa uma passagem com um depois, a gente tem que saber, a gente tem que lembrar, mas isso a gente faz nas outras terças, né? Porque senão hoje fica puxado. Depois, disse a seus discípulos, lembrando que quem está falando é Jesus, não é Lucas? Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que... Eu vou ler de novo. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corvos, eles não semeiam, nem colhem, não têm celeiro, nem depósito, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar por um pouco a duração de sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as coisas, com as outras? Considerai os lírios como não fiam nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busqueis o que comer ou beber e não vos inquieteis, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Salvo as diferenças aí de linguagem, não são muitas, mas depois a gente pode até se alongar um pouquinho nelas, é essa questão mesmo. Para mim, nessa segunda leitura aqui, o que fica para mim de mais importante, assim, de mais central, a gente não pode alongar um tiquinho assim em Mineirês, um tiquinho assim da nossa vida com a nossa preocupação. Então, para que preocupar? Né? Eu costumo dizer que eu sofro de ansiedade pré-nada. Pré-nada. Não é porque eu vou vir aqui falar que eu fico, né, com a mão tremendo e a barriga doendo. É pré-nada. Não tem nada para acontecer e meu corpo está assim. E na minha bolsa, que está bem ali, está o meu remédio. Então, veja bem, tem hora que a gente tem que entender que a tecnologia nos coloca num mundo muito rápido e a gente tenta acompanhar essas coisas e a gente percebe que a gente fica frustrado. Outras horas a gente percebe que o que nos adoece são outras questões. Mas tem hora que é importante a gente perceber que, por teimosia, a gente não reconhece que a doença, às vezes, tem componentes genéticos, hereditários, fisiológicos, bioquímicos. O nosso cérebro não tem a quantidade suficiente de neurotransmissores que a gente precisa para ter saúde. E, às vezes, Tá tudo certo? E, às vezes, por teimosia, né? Eu acho que, no meu caso, foi uma mistura de teimosia com resistência, né? Porque... sei lá, fiquei pensando que tomar remédio era demonstrar menos força do que... porque tem gente que fala que é uma questão de fé e não é. Não, mas eu tenho tanta fé. Não, mas eu estudo tanto. Não, mas eu busco tanto na filosofia, na doutrina, na ciência. Não, eu vou melhorar, né? Até que depois de muitos anos, eu me rendi à medicação e eu sou outra pessoa. O meu corpo está sob maior controle meu do que antes. Então, às vezes, a gente pensa assim que a saúde mental é algo, não, modinha, né? Não é uma modinha. É importante a gente pensar, porque eu vou até ler aqui a definição
do próprio Ministério da Saúde, do que é a saúde mental. Saúde é algo muito amplo. Eu lembro que no dia que a Bruna veio fazer o início da temporada, lá no Carnaval, ela falou sobre o que é saúde, o que é doença, e a saúde mental é tão amplo quanto o próprio contexto da saúde, né? E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas só se fala nessas coisas. Cristina acabou de falar que nas escolas, sei lá, 1/3 da turma é laudada, e os outros 2/3 não é, mas devia estar. Está em vias de ficar. Mas será que hoje nós estamos mais doentes ou hoje a nossa ciência nos ajuda a identificar mais as questões que há muito tempo nos maltratam e nos é dada agora a oportunidade de melhorar? Então, se não se falasse tanto em ansiedade, eu não teria finalmente buscado ajuda e poderia hoje me sentir livre, né? Livre para pensar. A medicação não me dopa a ponto de eu não pensar, não. A medicação me permite pensar. E antes eu pensava de maneira tão acelerada que eu não conseguia chegar ao fim de uma frase, né? Então, de março para agora, eu já sou outra pessoa, até aqui, diante, né, de vocês. Antes da gente continuar, eu estou vendo que ela gostaria de falar. Eu quero só falar com vocês, até ela receber ali o microfone, rapidinho. Saúde mental é o estado de bem-estar que permite lidar com estresse, desenvolver habilidades, trabalhar produtivamente e contribuir com a comunidade, sendo crucial para a saúde física, envolvendo emoções e sentimentos, pensamentos e comportamentos, e não apenas a ausência de uma doença mental. Então, ter saúde mental não é apenas não ter uma doença mental. Inclusive, a ansiedade é uma doença, né? Toque, esquizofrenia e outras. Eu sou habilitada em letras e sou psicopedagoga. Eu não sou psicóloga, psiquiatra, eu não tenho formação suficiente para falar, né, para fazer diagnósticos e falar coisas mais aprofundadas. Mas com o conhecimento que eu tenho e as pesquisas que fiz, então, assim, as doenças mentais, elas são ainda muito estigmatizadas. Quando você diz que tem uma consulta num psiquiatra, né? Quando você diz, porque tem gente que nem diz, né? Ah, não, isso é coisa de doido. Gente, a loucura tem que ser respeitada. A esquizofrenia tem que ser respeitada. As psicoses têm que ser respeitadas. Não só respeitadas, tratadas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu incluo o meu aluno. O meu manejo é correto? Né? É correto. Às vezes a gente tem tantos preconceitos, né? O pré de novo, né? A gente está tão preso ao que todo mundo pensa e ao que todo mundo faz, que às vezes a gente pensa assim, a sociedade está doente. Ora, eu sou parte da sociedade, pode ser que eu também esteja. E a gente vai ver que a gente também está. Não são só os nossos alunos que estão quase todos com TDAH e outras questões. Nós também. Ah, mas então hoje em dia existe um surto de diagnósticos. A ciência avançou e os diagnósticos podem ser feitos. Talvez quando a gente era criança, né, a gente passou por coisas que hoje a gente vê o nosso aluno e fala assim, então era isso que eu tinha. Então era isso que aquele meu colega levado tinha. Esse menino não era normal. E aí você começa a ver, e aí você coloca o estigma do normal e do anormal. Está errado a partir daí. Não existe normal e anormal. A gente costuma falar neurotípico e neuroatípico, mas somos todas pessoas, somos todos pessoas humanas, cada um buscando o seu caminho, e o Evangelho nos dá um roteiro para seguir. Jesus não falou que você está passando mal. Aquele dia que eu vim aqui era um seminário, né? E eu falei com você assim, eu não aguento mais passar mal. Falei com o Toninho, eu não aguento mais. Meu coração estava palpitando, eu estava com sudorese, com vontade de vomitar. Era umas 15 coisas que eu estava sentindo. E aí, naquele dia mesmo, eu fui ao pronto-socorro e me rendi ao tratamento. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Mas assim, estava todo mundo vendo, eu estava bem, eu estava sorrindo, eu estava produzindo, eu estava indo para o trabalho. As pessoas estão sofrendo, mas a gente não precisa carregar tudo sozinho. A medicina nos ajuda, os familiares nos ajudam, os amigos nos ajudam. Ah, mas a minha família não compreende. Mas
A vida não é só a sua família. Existem outras famílias que a gente vai buscando, né? E a fé também. E não é só assim, ó, eu tenho fé e Jesus vai me curar. Gente, vai no médico. Vai no médico, né? Porque a fé não nos retira a necessidade de cuidar do corpo físico. E quem cuida do corpo físico é o médico. E todas ali as outras ciências correlatas à medicina. Porque senão você fala assim, eu tenho muita fé em Deus, então eu vou sarar porque eu tenho fé. Não, eu leio livro de autoajuda, eu assisto palestra, eu assisto muitos vídeos no YouTube de conteúdos edificantes, então eu vou sarar. Pode ser que não. Porque se tiver faltando um neurotransmissor que o seu corpo não consegue fazer sozinho, você vai ter que tomar um remedinho. O cardiologista que me falou isso, porque a taquicardia permaneceu e eu fui fazer um check-up e ele falou assim, minha filha, se eu falasse que sua pressão está alta, ele foi tão didático, ele falou assim, ó, se eu falasse que a sua pressão está alta, você não ia tomar um remédio? Pois é, você está com ansiedade. Toma o remédio. E eu com preconceito, e eu melhorei tanto, e a cada dia eu vou melhorando um cadinho mais. Então, assim, ter fé e ir ao médico não são coisas contrárias, né? E que se anulam. Gente, são complementares. A medicina, né, se desenvolve com a habilidade da inteligência humana que Deus nos outorgou, né? Vamos para o médico, gente, pelo amor de Deus, não vamos só orar, não, tá? Por favor. Primeiramente, queria parabenizar pelo tema, é muito bonito, e tem muita coisa para falar, lógico, não tem como falar hoje. Eu só queria pontuar que o Toninho falou sobre ansiedade, na nova versão internacional da Bíblia, que são a linguagem atualizada, já fala ansiosos. Toda vez que está falando preocupação, fala de ansiedade. E sobre isso que você está falando, eu também já fiz tratamento com medicação, tratamento psiquiátrico. A primeira vez que você vai no psiquiatra, você se sente doido, e depois vai quebrando um pouco isso, porque acho que tem essa questão do preconceito, e o preconceito começa dentro da gente. Sim. E aí, agora, eu acabei esse tratamento, já tem um tempo, só que eu faço tratamento para enxaqueca, e tratamento para enxaqueca é feito com ansiolítico, antidepressivo, então eu tomo 2 e tomo também antihipertensivo. Os 3 são para enxaqueca. Sim. Eu tive meu filho, que está com 2 anos, e aí eu estou tentando tirar esses medicamentos para enxaqueca, porque tem outros efeitos colaterais. E eu tentei recentemente tirar com a minha neurologista. Falei com ela o que estava acontecendo, os efeitos colaterais, e ela tentou tirar um. A gente começou a reduzir, tirei. E aí eu comecei a descobrir que eu estava com depressão pós-parto, porque aqueles medicamentos da enxaqueca estavam tampando esses sinais. E aí eu comecei a entrar em depressão profunda, assim, né, aqueles sentimentos muito fortes, e eu vi que eu estava com essa depressão pós-parto, e a espiritualidade que estava me tratando, porque faço tratamento espiritual também, a espiritualidade que estava me tratando falou comigo, talvez não seria o momento para retirar medicamentos, para eu agradecer a medicação. Olha que lindo. É. Ai, que lindo. Eu até arrepio, porque assim, eu não procurei o tratamento espiritual, mas se eu tivesse procurado, essa seria a resposta, eu tenho certeza. Viria o passe, né? Viria todo o concurso invisível aos meus olhos, mas a medicação é para esse corpo, para sustentar esse corpo durante este intervalo de vida material, né? Então, assim, se eu quero estar aqui no planeta, eu preciso desse corpo, e esse corpo não está dando conta sem o remédio, é só engolir o remédio. De vez em quando, talvez vocês já tenham visto, dá 8 horas, eu pego, engulo, né? Mas quanto eu resisti para fazer esse movimento? E é um movimento, e eu achando, não, eu faço psicoterapia, isso é suficiente. Eu faço tanta leitura, isso é suficiente. Gente, não é suficiente. Aí, no dia que eu falei com o Toninho, eu pedi a ele o telefone do médico que ele foi, aí eu tomei um passe aqui. E eu melhorei. Eu sarei. Eu sarei, assim, eu só melhorei, mas para mim eu tinha sarado. Cheguei em casa, era um dia que tinha um show espírita. E eu me arrumei, passei maquiagem, passei perfume, coloquei roupa, porque eu pensei assim, tô livre. Eu fiquei tão feliz de estar livre, de não estar sentindo aquela coisaiada. Gente, uns 15 negócios ao mesmo tempo. Eu chamo de sensação de quase morte. Eu acho que morrer é isso.
Eu acho, morre aí. O coração, a cabeça, vai para cima, vai para baixo, é um negócio assim, você quer chorar, você quer correr, você quer deitar, você senta, não é? Você levanta, não é? Beleza. Cheguei em casa, vesti vestido, passei perfume, passei maquiagem, fui pro show. Sabe o que aconteceu? O passe teve uma duração. E sabe onde que era o show? Do lado do hospital. Foi só a conta de eu ir para o ambiente onde eu seria tratada. Aí eu olhei para o meu noivo e falei assim, eu não aguento mais. E eu estava doidinha para tocar uma música que eu amo, que é Vaso Escolhido. Aí eu falei com ele assim, eu não consigo esperar nem o vaso escolhido. É agora. Eu levantei, atrapalhei todo mundo que estava atrás de mim, levantei, despedi do meu grupo assim e falei assim, tô indo embora. Para quem estava mais perto, eu falei, tô passando mal, não aguento mais isso, eu fiquei bravo. Não aguento mais isso, eu tô indo ali no hospital. Aí eu fui, gente, eu sarei. Eu fui atendida com tanto acolhimento, com tanta instrução, e me esclareceram, sabe? A medicação que eu tomei lá na hora, eu falei, ai meu Deus do céu, e o tanto de preconceito? Então eu tô surtada, aí você vai me dar um sossegue-leão, eu vou sair daqui babando, dormindo. Aí ele falou assim, não, minha filha, que filme foi esse que você viu? O que é isso? Mas um cara bonzinho toda a vida, doutor André. Aí ele falou assim, isso aqui é para você melhorar, você não está passando mal? Aqui, ó, você decide, você me pediu ajuda, não foi? Aí eu fiquei imaginando o meu mentor. Me coloca dentro do hospital, e eu falando que não vou tomar o negócio porque eu vou ficar babando. Gente, não aconteceu nada disso. Aleluia! E eu tomei o negócio e eu melhorei, e até hoje eu estou bem, sabe? E eu estou cada dia melhor. E às vezes, quando eu falo com a minha psicoterapeuta dia de sexta-feira, eu falo com ela assim, eu voltei a ficar inteligente. E ela morre de rir. É porque eu estava com o pensamento embotado. Eu não conseguia ler até a segunda página de um livro. Eu tinha que voltar para a primeira. O meu pensamento, ele não conseguia fluir. Agora eu consigo ouvir as pessoas e compreender o que elas estão falando. Eu estava meio burra no popular. Eu ficava assim, o que será que ele disse? Não estou entendendo nada. Eu nunca entendia nada. E eu ia fazer meu serviço, eu sou revisora atualmente. E eu não conseguia terminar nunca o meu serviço. Então, que a gente se renda. E aí vem o título da nossa palestra. Palestra não, estudo. Abandonar-se. Abandonar-se é exatamente isso. Eu trouxe, a gente tem 2 minutos. Você queria falar alguma coisa? Parecia que você levantou assim. Só enquanto você procura aí, pode ser? Sim. Você perguntou há uns 15 minutos atrás assim, será que nós realmente estamos mais doentes ou a ciência evoluiu o suficiente para descobrir coisas que não identificava lá atrás? Particularmente, eu acho que são as duas coisas. Eu também. A ciência evoluiu a ponto de identificar situações que no passado ela ainda não conseguia, porque não tinha todos os elementos, e nós estamos mais doentes do que no passado. Sim. Era só isso. Ah, muito obrigada. Eu também pensei, o ovo e a galinha, é as duas coisas, né? Abandonar-se, 1 minuto, hein? Abandonar-se à providência. Render-se. Gente, render-se. Eu contei esse caso, não foi para matar o tempo, não, porque o tempo é precioso e eu queria era que ele multiplicasse. Mas eu não me rendi. Eu não falei com o Toninho que eu estava cansada e pedi o telefone do médico. Eu falei com o meu mentor, me ajuda. Eu não estou dando conta. Ele me ajudou, ele me levou perfumada ainda para o hospital. Ainda fui perfumada. Fui perfumada e maquiada. Há muito tempo eu não sentia vontade de maquiar, de pôr vestido. E eu fui. Ele me levou desse jeito, ele me levou de festa, né? Render-se, entregar-se totalmente à emoção, situação ou alguém. Perdendo o controle ou a resistência. Permitir ser dominado por alguém. Mas é por Deus. Olha que lindo, gente. Esse é o conceito. O conceito do abandonar-se, né? E eu nem busquei esse conceito numa referência bíblica, mas é totalmente bíblico, né? É totalmente evangélico. Estou vendo aqui Jesus falando conosco. Renda-se à suposta ideia de poder que você tem. Renda-se. Enquanto você não se render, a providência não age sobre você. Os pássaros se rendem. Não é? Os lírios do campo se rendem, a gente não. Aí a gente fica aí sofrendo, né? Confiar é outro
é outro sentido. Deixar de resistir. Permitindo que ele tome conta. Beleza, então nós vamos terminar agora, pontualmente às 9h01, né? Passou aí. Confiar. A gente tem que entregar a nossa vida e a nossa resistência, né? É como um soldado que depõe as armas, né? A gente está armado por conta de quê? E por conta de quem, né? Eu lembro do dia que eu falei com alguém, acho que foi com o Alberto, eu falei assim, nó, que nervoso, um dia que ele me convidou para uma exposição na segunda, ele falou assim, fique nervoso não, apesar de que todo mundo fica nervoso por conta da responsabilidade, mas é só amigos, né? A gente está estudando o Evangelho. Por que que a gente se arma tanto, né? Então, eu gostaria de finalizar assim, a gente precisa depor as nossas armas para a gente poder receber o auxílio, né? Na história aí que a Jussara nos lembrou, ela recebeu o auxílio, lembrando que ela tinha as condições, ninguém está abandonado à própria sorte, tá? E o Salmo 127, que se chama Abandono à Providência, fica como para casa e semana que vem a gente inicia com ele, tá bom? Ô, Fernandinha, eu Obrigada. não sei, acho que é a Jussara que vai fazer a prece final, não sei. O Cláudio. Isso, mas a gente define, a gente define quem Quer que faz. eu termine? Não, é só antes, pode ser eu, não tem problema não. Só lembrar de uma frase, a hora que você estava lendo esses conceitos sobre abandonar-se, né? Só lembrar de uma frase de Jesus, lá no Calvário, no expirar do tempo dele. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é ter fé. Isso é a gente saber da ação de um espírito desquilate, que é o parâmetro que deveria servir para nós, né? A gente às vezes às vezes não, na maioria das vezes a gente não consegue Vamos tentar fazer isso toda manhã? Não é? Não é? Santo Agostinho fala para a gente, né, fazer as nossas orações aí à noite, mas e de manhã? E se a gente tentasse repetir, né? Uma das mentalizações é a gente repetir, né? É a gente vocalizar aquilo que a gente gostaria. Quem sabe a gente vocaliza isso? Não é? Né? Vamos lá então fazer a nossa prece? Pode ficar. Só redar para cá. Senta aqui, ó. Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agradecer então a Deus, esse Pai de infinita bondade e misericórdia para com todos nós, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas, aos bons espíritos, por todo o amparo, por todo o auxílio, por toda a inspiração que temos recebido ao longo dos nossos dias, no trânsito das nossas horas, na nossa progressão espiritual. Que tenhamos serenidade nos nossos corações, nos abandonemos à providência divina, buscando nos ocupar daquilo que nos é necessário, que é de nossa responsabilidade, sem nos preocuparmos com aquilo que não é nosso, que não nos pertence. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós, que sejamos dignos de aproveitar todas elas e fazermos o melhor uso possível, buscando a nossa própria melhoria íntima. Te rogamos, Senhor, ao teu coração augusto, o amparo fraternal àqueles corações que sofrem, que transitam pelo ambiente da dor, do sofrimento, onde quer que eles se encontrem. Ampare, Senhor, a cada um, levando o remédio de que necessitam, que os bons espíritos possam acolher a estes irmãos e auxiliá-los na jornada. Esteja com todos nós, Jesus querido, pois temos a certeza que de Ti nós muito precisamos ao nosso lado na caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana para todo mundo. Até semana que vem, se Deus quiser. Isso. Felicidades no matrimônio, Fernandinho.